Deus estará falando com o povo hebreu. E veremos os ministérios do Filho do Homem neste tempo final, fazendo a conexão com o povo hebreu. Também veremos uma aproximação e um entrelaçamento com as lideranças religiosas do povo hebreu, porque Deus trata com o povo hebreu como nação. É a mesma coisa quando Deus disse a Moisés que fosse ao Egito para tirar de lá o povo hebreu, e disse: vai e reúna os anciãos, aos líderes dentro do povo hebreu, os líderes religiosos que estavam lá no Egito. Assim podemos ver que isso é o que veremos no começo desse entrelace. E esse será um grande sinal, porque estará sendo pregado o Evangelho do Reino, conforme as palavras de Cristo em São Mateus, no capítulo 24, versículos 13 e 14. E no versículo 14, assim nos diz, da seguinte maneira: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então virá o fim para o reino dos gentios, o fim das trombetas, o fim das taças, o fim do mundo. Porque Cristo disse: eu estarei convosco até o fim do mundo. O tempo do fim são esses 3 anos e meio, que corresponderá à grande tribulação. Portanto, o que a humanidade tem por diante dela é uma etapa muito difícil para o tempo em que se estará pregando o Evangelho do Reino. E esta é a mensagem final de Deus para a sua igreja, para lhe dar a fé para ser transformada e logo raptada. E também será a mensagem que chamará 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, pelo Espírito Santo, neste anjo que vem com o selo do Deus vivo, do Apocalipse capítulo 7, do versículo 2 em diante. E no Apocalipse capítulo 14, versículo 1 ao 5, eles já aparecem, estes 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, aparecem já no Monte Sião, com o nome do Pai, ou seja, o nome de Deus, e o nome do Cordeiro, escritos em sua fronte, porque esse anjo veio para selar nas frontes aos servos do nosso Deus, 12 mil de cada tribo, das 12 tribos de Israel. E depois disto, podemos ver que o mensageiro com o Evangelho eterno, com o Evangelho do Reino, e está aqui no capítulo 14, versículos 6 e 7 do Apocalipse, onde diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo,
E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Aqui nós temos a um anjo, ou seja, a um mensageiro. Recordem que anjo significa mensageiro. E se ele vem com o evangelho eterno, com o evangelho do reino, para pregá-lo aos moradores da terra, pois então terá que estar na terra para pregar o evangelho do reino, o evangelho eterno. E se vai pregá-lo, terá que ser um pregador. E se vai dizer que a hora do seu juízo chegou, estará profetizando dos juízos divinos que sobrevirão à terra. Portanto, terá que ser um profeta. E terá que ser um profeta dispensacional. E vem não somente anunciando o juízo divino e dizendo que a hora do juízo divino chegou, mas também estimulando as pessoas a que busquem a Deus, ensinando-lhes o caminho de Deus e também ensinando a humanidade para que adore a Deus, dê glórias ao que vive pelos séculos dos séculos, ao Criador dos céus e da terra, ao que fez os céus e a terra. Portanto, esse será o profeta mensageiro da dispensação do reino, com o evangelho do reino e pregando-o para todos os moradores da terra. Porque uma mensagem dispensacional é para todos os seres humanos. E somente quem pode trazê-lo é um profeta mensageiro dispensacional. E com essa mensagem abrirá a porta da dispensação do reino. E a porta é Cristo. E sempre a porta tem sido Cristo. A porta do reino de Deus, o qual será estabelecido na terra, é Cristo. Ele é a porta. Ele tem a chave de Davi. E se tem a chave de Davi, tem que abrir a porta do reino de Davi. Esse mensageiro vem com a mensagem do evangelho do reino para abrir a dispensação do reino e introduzir o reino do Messias, introduzir todo o programa divino correspondente à restauração do reino de Davi. Ele virá com toda a revelação para fazer esse trabalho. E já vem com todo esse programa selado nele. Assim como